Será que o narcisismo é um problema espiritual? O que a Bíblia diz sobre isso? Ou será apenas um transtorno de personalidade marcado desde a sua infância? No vídeo de hoje, nós vamos tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel, eu sou terapeuta comportamental e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem. O comportamento narcisista, ele segue um padrão e esse padrão é visto na maioria dos narcisistas patológicos. Claro, num grau maior ou num grau menor. Mas nós vemos esse padrão em todos eles. Então, são padrões de comportamento que lembram algumas ações espirituais de seres espirituais que, como lidamos com essa área espiritual também, nós nos acostumamos a ver e acompanhar em alguns casos. Por exemplo, a falta de empatia, ou seja, essa pessoa não se preocupa com a opinião dos outros, nem com os sentimentos dos outros, nem com a vida que o outro está levando, se está sofrendo ou não. Também o sentimento de grandiosidade que muitas vezes acomete esses indivíduos, aquele egoísmo exagerado que todo espírito, vamos chamar assim, maligno, possui, e tem aquela inveja doentia, que também é uma característica dos espíritos malignos. Essa inveja doentia, esse desprezo pela opinião dos outros, deixa claro que esses seres, eles têm em dose muito alta esse sentimento narcisista. E parece que torcem por estar no lado negro da história ou da vida. E lembra muito um espírito chamado espírito de Jezabel. A Bíblia fala sobre isso. E nesse ponto, eu quero destacar um texto bíblico que fala sobre esse assunto. Se nós nos remetermos para a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, nós vemos algumas características ali desse personagem. Olha, no vídeo de hoje, eu quero tratar exatamente de ensinar a você como identificar um narcisista patológico com esse espírito de Jezabel, que é um espírito narcisista, e qual a relação que ela tem com os narcisistas que convivemos com eles. Será que tem alguma relação espiritual? Existe um vínculo espiritual entre o narcisista e esses seres? Olha, você sabia que o espírito de Jezabel, ele influencia tanto homens quanto mulheres. E os sinais de uma pessoa narcisista são quase que idênticos à manipulação do espírito de Jezabel. Será coincidência? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não acredito em coincidência. Eu creio que tudo já está bem definido e delineado, porque Deus
permite certas coisas, tudo tem um sentimento pedagógico, um intuito pedagógico para nos ensinar, para nos desenvolver, para nos fazer crescer cada dia mais, ou evoluir naquilo que nós somos e naquilo que precisamos ser para lidar com a nossa questão espiritual. E eu não acredito em coincidência, pois se existe algo importante na nossa percepção de vida, é de que se existe algo, é porque esse algo foi gerado em algum lugar ou de alguma forma. Então tudo acontece, ou tudo que acontece tem um pano de fundo, absolutamente tudo. Por isso eu queria comentar com vocês, antes de falarmos sobre esse ponto de referência com relação ao espírito narcisista, né? Esse sentimento, essa condição do narcisista, e falar sobre o espírito de Jezabel. Algumas pessoas nos perguntam, pastor, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de atitude do narcisista? E eu quero trazer um texto bíblico aqui para identificar esses moldes. Como eu falei no início, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, ele nos fala sobre essa questão, quando o João, escrevendo à igreja de Tiatira, ele fala sobre essa condição. Eu quero deixar aqui claro que, embora esse vídeo seja de uma linha um tanto quanto diferente da nossa linha pastoral espiritual, tudo está ligado, né, uma à outra. Então, nós não podemos fugir da realidade espiritual, que é tão real quanto a nossa realidade física. Nós acreditamos nisso. Então, eu peço a você que leia, né, esse texto. Se você tem uma Bíblia, procure Apocalipse, capítulo. Então, essa carta endereçada à igreja de Tiatira, ela faz lembrar aos membros da igreja, e é uma carta endereçada ao pastor desta igreja, ao anjo da igreja de Tiatira, de que ela tem uma série de vantagens, de benesses, de bênçãos que ela tem e usufrui. Entretanto, tem algo negativo nessa igreja, que é o fato de tolerar o espírito de Jezabel. No entanto, se você analisar direitinho o que é que a palavra de Deus nos recomenda aqui, é que seja afastada imediatamente essa ameaça. Porque o espírito de Jezabel é um espírito manipulador. E ele não manda a pessoa destruir essa personagem, não. Ele diz que deve afastar-se dela, não tolerar, não aceitar as suas manipulações, não aceitar as suas insinuações e fazer com que ela seja isolada do meio, para que a igreja em si não sofra por causa dessa má influência. Certo? Agora, se você tem um narcisista, convive com um narcisista, é casada com uma narcisista, é casado com uma narcisista, tem filhos narcisistas, você não tem muitas opções para se afastar. Por quê? Porque se você tem
uma sogra que é narcisista, ou uma esposa que é narcisista, ou o marido é o narcisista, ou filhos são narcisistas, ou tem um dos filhos que é narcisista, uma irmã que é narcisista, e vivem todos na mesma casa, você tem só duas opções. A primeira é o contato zero, que é não falar com essa pessoa mais, em hipótese alguma, e sumir no mundo. Mas se você é casado, se você tem filhos, se você tem filhos pequenos, se você tem dependência financeira e emocional dessa pessoa, você não pode aplicar esse método. Então tem um método chamado pedra cinza, que é um outro método que você responde apenas a essa pessoa com palavras monossilábicas. Tá certo? Tá, ok. Aham, vou ver. Tá entendendo? Algumas coisas que não incentive maior contato, maior diálogo, para você se autopreservar. Essa é a condição. Então, a partir desse momento, você vai se identificar com o que eu estou falando. E a primeira condição que o narcisista usa é justamente tentar manipular. Esse é o espírito. Assim como Jezabel manipulava o rei Acabe, né, textos da palavra de Deus, e que lembra agora Apocalipse, ela muitas vezes era controladora, era manipuladora com ele. E essas características, embora a Bíblia tenha falado há mais de 3.000 anos atrás sobre esse episódio, nós sabemos que Jezabel era uma mulher narcisista, era uma rainha narcisista. E ela era altamente controladora, manipuladora e de difícil convívio com as pessoas. E dentro dessa condição, sempre que ela faz uma pergunta, o narcisista também é assim. Essas perguntas remetem a ela, remetem a ele. E dentro desse sistema que ele usa para fazer as perguntas, eles usam frases que são claramente frases manipuladoras. Por exemplo, a primeira frase que ele usa, e eu quero destacar aqui pelo menos 6 ou 8 frases, mas vamos aqui. A primeira frase que ele usa é: se você tivesse apenas um amigo, quem seria? Olha só que pergunta capciosa. O que ele quer com isso? O que ela quer com isso? Primeiro, ele quer exclusividade. Ele quer que você seja apenas dele. Ele nunca vai dividir você com ninguém. Ele nunca vai aceitar partilhar nada. E ele toma posse da sua vida de tal forma que ele vira dono de você. Você não pode sair mais das garras dele, porque ele está ali preso a você. E você preso a ele ou preso a ela. E isso não é vida, queridos. Não é vida. E se ela não consegue controlar você, se ele não consegue controlar você, você passa a ser um dos piores inimigos dele. Essa é a ação. E é assim que eles agem. A segunda frase que ele usa é: nós não precisamos de ninguém. Nós não precisamos de ninguém para viver a nossa vida. Sabe o que ele está dizendo com isso? Preste bem atenção. Ele está dizendo assim: eu quero te isolar.
eu quero que você se afaste de todo mundo e fique só comigo. Olá, será que o narcisismo é um problema espiritual? O que a Bíblia diz sobre isso? Ou será apenas um transtorno de personalidade marcado desde a sua infância? No vídeo de hoje, nós vamos tratar desse assunto. Eu sou o pastor Israel, eu sou terapeuta comportamental e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Muito bem, o comportamento narcisista, ele segue um padrão e esse padrão é visto na maioria dos narcisistas patológicos. Claro, num grau maior ou num grau menor. Mas nós vemos esse padrão em todos eles. Então, são padrões de comportamento que lembram algumas ações espirituais de seres espirituais que, como lidamos com essa área espiritual também, nós nos acostumamos a ver e acompanhar em alguns casos. Por exemplo, a falta de empatia, ou seja, essa pessoa não se preocupa com a opinião dos outros, nem com os sentimentos dos outros, nem com a vida que o outro está levando, se está sofrendo ou não. Também o sentimento de grandiosidade que muitas vezes acomete esses indivíduos, aquele egoísmo exagerado que todo espírito, vamos chamar assim, maligno, possui, e tem aquela inveja doentia, que também é uma característica dos espíritos malignos. Essa inveja doentia, esse desprezo pela opinião dos outros, deixa claro que esses seres, eles têm em dose muito alta esse sentimento narcisista. E parece que torcem por estar no lado negro da história ou da vida. E lembra muito um espírito chamado espírito de Jezabel. A Bíblia fala sobre isso. E nesse ponto, eu quero destacar um texto bíblico que fala sobre esse assunto. Se nós nos remetermos para a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo, mais precisamente, no capítulo 2, versículo 20, nós vemos algumas características ali desse personagem. Olha, no vídeo de hoje, eu quero tratar exatamente de ensinar a você como identificar um narcisista patológico com esse espírito de Jezabel, né, que é um espírito narcisista, e qual a relação que ela tem com os narcisistas que convivemos com eles. Será que tem alguma relação espiritual? Existe um vínculo espiritual entre o narcisista e esses seres? Olha, você sabia que o espírito de Jezabel, ele influencia tanto homens quanto mulheres. E os sinais de uma pessoa narcisista são quase que idênticos à manipulação do espírito de Jezabel. Será coincidência? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Eu não acredito em coincidência. Eu creio que tudo
já está bem definido e delineado, porque Deus permite certas coisas, tudo tem um sentimento pedagógico, um intuito pedagógico para nos ensinar, para nos desenvolver, para nos fazer crescer cada dia mais, ou evoluir naquilo que nós somos e naquilo que precisamos ser para lidar com a nossa questão espiritual. E eu não acredito em coincidência, pois se existe algo importante na nossa percepção de vida, é de que se existe algo, é porque esse algo foi gerado em algum lugar ou de alguma forma. Então tudo acontece, ou tudo que acontece tem um pano de fundo, absolutamente tudo. Por isso eu queria comentar com vocês, antes de falarmos sobre esse ponto de referência com relação ao espírito narcisista, né? Esse sentimento, essa condição do narcisista, e falar sobre o espírito de Jezabel. Algumas pessoas nos perguntam, pastor, o que a Bíblia diz sobre esse tipo de atitude do narcisista? E eu quero trazer um texto bíblico aqui para identificar esses moldes. Como eu falei no início, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 20, ele nos fala sobre essa questão, quando o João, escrevendo à igreja de Tiatira, ele fala sobre essa condição. Eu quero deixar aqui claro que, embora esse vídeo seja de uma linha um tanto quanto diferente da nossa linha pastoral espiritual, tudo está ligado, né, uma à outra. Então, nós não podemos fugir da realidade espiritual, que é tão real quanto a nossa realidade física. Nós acreditamos nisso. O sétimo ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que eles usam uma frase bastante interessante quando ele quer controlar a sua vítima. E a frase mais abundante que eles usam nesse sistema de manipulação dele é dizer que você só consegue as coisas graças a ele, graças a ela. Se não fosse isso, você seria um nada, você não teria nada, você só tem as coisas porque ela te incentivou. Nunca incentivou, mas ela diz que incentivou. Ele não te incentiva a crescer, mas ele vai dizer que você só tem as coisas porque ele, que é maravilhoso, que é grandioso, que só conseguiu isso por causa dele. Ele te ajudou. Vai dizer, eu lhe peguei do nada, eu lhe ajudei, eu lhe dei o meu nome, eu lhe dei as casas, eu lhe dei comida, e você está sendo ingrato. Na realidade, ele é um manipulador. Ele é um narcisista. E ele vai tentar te destruir. Ah, pastor, mas o senhor está sendo muito rude, mas está muito negativo. Não, querido, eu estou sendo realista. O oitavo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que ele faz, é dizer para as suas vítimas: eu sou a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Você nunca vai encontrar um homem como eu. Você nunca vai encontrar uma mulher como eu. Você nunca vai encontrar uma mãe como eu. Eu faço tudo, eu me dou. Eu me dedico. Eu sofro. E você que é ingrata. Você que é o ingrato. É por isso que devemos ter o discernimento espiritual. Porque as pessoas narcisistas, elas agem dessa forma.
Aí você pergunta, mas por que elas agem dessa forma, pastor? Será que tem cura para isso? Será que tem libertação? Será que tem como mudar essa situação? Querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu creio e eu acredito firmemente que Deus pode mudar todas as coisas. A oração é muito poderosa e pode mudar muita coisa. Mas, pela experiência que eu tenho com pessoas, nos nossos conselhos, nas nossas sessões, nós temos visto que a maioria das pessoas que são narcisistas, elas não se sentem transtornadas, com problemas. Muito pelo contrário. Elas até se alegram em serem assim. Nós tratamos muito mais as vítimas deles. Acontece de ter um ou dois que foi tocado de alguma forma? Acontece. E nós tratamos disso. Só que são pouquíssimos aqueles que realmente vêm. E quando vêm, eles vêm como que eu vou fazer uma tentativa, mas já na mente deles não vai mudar em nada, porque estou bem, eu sou uma pessoa maravilhosa. Qual é o meu defeito? Eu não tenho defeito, não tem por que eu melhorar. Melhorar mais estraga. Mas é assim que eles agem. Então, eles não admitem o transtorno. Então, o que fazer? Quando você chegar no período que eles trabalham em ciclos, lembrem-se disso, isso é muito importante. O narcisista, ele trabalha em ciclos. Então, se você entendeu essa parte, tudo isso leva a uma situação em que ele vai chegar em um momento de colapso. E aí você tem dois caminhos. Como ele também tem dois caminhos. Ou você sai dessa e vive a sua vida e vai tentar ser feliz de outra forma, ou você permanece ali e vai sofrer as consequências dessa condição. Ou, no caso, como é o caso dele, ele pode enfrentá-la, né, ameaçando, até com agressividade verbal e física, ou ele pode fugir, lhe dando descarte, e vai atrás de suprimentos narcisistas, que eu tenho um assunto, tenho um vídeo aqui falando sobre esse assunto. Em todo caso, deu para entender essa questão, que também é espiritual. Nós muitas vezes tratamos as coisas no caminho da humanidade, assim, né? do psicológico, numa terapia. Mas nós sabemos que também tem muita influência espiritual misturada aí. E precisamos tratar também disso. O bom da psicanálise é de que nós somos livres para usar várias ferramentas que a psicologia não consegue, porque ela tem momento que ela está limitada. A psiquiatria também é limitada em algumas áreas e não consegue abordar, e como psicanalistas nós fazemos o trabalho que envolve todas as áreas, né? E utilizamos métodos que são honestos e são eficientes em muitos casos, tá certo? É uma questão de escolha. Eu lhe digo que é muito bom fazer uma terapia, uma psicoterapia, porque você pode crescer muito nesse sentido. Se você é uma pessoa que quer melhorar, você deve procurar. Procure um profissional na sua área, aí onde você mora, um psicólogo, um psiquiatra, psicanalista. Converse com eles, viu? Converse, porque eles estão aí para ajudar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal e até o nosso próximo vídeo.